E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Quinta-feira, dia de Ciricutico. Hoje eu tô super feliz de conversar com Sérgio Matos, que além de ser um amigo que eu tenho um carinho muito grande, é um dos designers brasileiros que eu tenho imensa admiração. Sérgio Matos nasceu no Mato Grosso e agora ele mora na Paraíba. Tô louco para saber um pouco mais da história dele, das inspirações, como ele tem lido e como ele tem entendido esse momento áspero, difícil, duro de quarentena, como isso se reflete nos projetos dele. Sérgio Matos é um designer que vem numa curva assim crescente de reconhecimento, né, internacional e nacional, premiado com diversos prêmios importantes, designer de produto, mas o que eu acredito é que ele usa o design como uma interface para poder falar de outras coisas. E tô louco para conversar com ele sobre isso tudo. Vamos chamar o meu amigo Sérgio Matos. Cadê você, menino? Deixa eu ver se você já tá aqui. Aê! Tá aqui na Grande mesmo? Já te convidei, Sérgio. O Sérgio é o rei das lives, gente. Olha ele aí. E aí, deixa eu tirar o meu Wi-Fi. Como é? Pelo Wi-Fi. Voltei. Ah, ok. Pronto. E aí, Sérgio, tudo bom? Prazer falar contigo. Coisa Que boa. bom. Que bom falar contigo. Super, super obrigado por topar mais uma live, né? No meio de tantas lives que estão acontecendo nesses 3 meses. Mas eu continuo Verdade. acreditando que é um formato super legal. Para mim está sendo, eu estou aprendendo muito nesse período, está sendo a universidade das lives. E obrigado por você Todo- topar. Sempre um tema bem pertinente, bem bacana, de que a gente tem interesse. Muito bacana, Guto, o que você está fazendo, de verdade. Obrigado, Sérgio. Você está falando da onde, Sérgio? Me conta assim, me dá um pouco a situação que você está vivendo aí. Você está onde? Como eu sei que você deve estar Então, falando eu, muito disso, mas queria ouvir como tem sido a quarentena, como foi a quarentena, como que você vivenciou essa experiência no lado pessoal e aí no lado profissional, e como é que está agora, vocês estão flexibilizando, como é que está a situação aí? no meu estúdio, a gente parou por uns 2 meses, mais ou menos. O pessoal foi trabalhar, trabalhava em casa, a gente trabalhava via WhatsApp e conseguimos dar sequência em tudo, mas a gente tinha muitos planos para agora, né, para o mês de maio, por exemplo. Tinha o plano de abrir uma loja que foi adiado, tinha plano de uma feira que foi adiada, então bastante coisa que a gente está deixando para depois para passar tudo isso. Eu passei minha quarentena, na verdade, passei um pouco fora nos Estados Unidos, dois meses, e voltei para São Paulo tem 3 semanas. E, e agora eu tô em Camboriú, vim para Camboriú, para casa da minha família, porque esperei passar esse período de quarentena para poder vir para cá. Você é um super cidadão do mundo e super cidadão brasileiro, né, Sérgio? Você nasceu em Mato Grosso do Sul, mas me disse se eu estou falando certo. Você está em Campina Grande, mas eu sei que tem esse pé aí nos Estados Unidos por muitos motivos, inclusive profissionais. É. E a tua família tá em outro lugar, tá em Camboriú. Como é que é assim? Como é que tá a sua situação geográfica aí nesse momento da tua vida? Eu tô bem andarilho mesmo. O estúdio continua em Campina Grande, né? Eu sou do Mato Grosso, minha família é de lá também. Acabou que agora minha família se mudou para Campina Grande, para minha irmã que cuida do meu estúdio. E eu vim para cá, para casa delas, para passar só uns dias, pelo menos, para enquanto aí em São Paulo tá difícil, para a gente não pode sair, não pode. Aqui ainda a gente tem uns lugares que a gente ainda pode frequentar ao ar livre e tudo isso e ajuda bastante, porque dá uma deprê você ficar preso durante um mês, 2 meses, sei lá, dentro de casa, mas é a realidade, né? A gente precisa. Muito bom, Sérgio. Bom, é, agora a gente tá. É interessante, né? Porque eu já fiz muitas lives, assim, tenho conversado com pessoas de perfis muito diferentes.
E passei por momentos muito diferentes nesses últimos 3 meses, desde o começo da quarentena, né? Já tive muitos altos e baixos, já tive momentos que eu estava assim, desesperado mesmo, super ansioso, chorando. Depois vem os momentos de euforia, assim, onde eu ponho o pé no chão e falo, calma, vai dar tudo certo. Tô num outro momento, assim, acho que essa semana, bom, a gente tá, assim, sem falar que a gente está passando por esse momento político super perigoso, esquisito, denso, né? Tenho falado disso aqui, temos vivido isso, tenho falado isso aqui na live. Mas a gente está sentindo aqui em São Paulo a reabertura. Eu moro aqui na frente da Paulista, mudou completamente a paisagem de segunda-feira para cá, já tá ficando mais cheio, ou seja, a gente está retomando. Com todas as questões, a gente não sabe se é o melhor momento, aparentemente ainda deveríamos ter aguardado mais, precisamos ficar mais em casa. Mas eu queria saber de você, assim, eu tô te contando um pouco da minha experiência, né, com esses altos e baixos e com tudo, porque teve muita reflexão, né, eu acho que para todo mundo. A gente viveu uma coisa que ninguém tinha vivido antes. E tô muito curioso em conversar com você, assim como tenho conversado com outras pessoas, como que esse período de quarentena, como que essa crise impactou ou tem impactado na tua produção, naquilo que você pensa, naquilo que você faz. Te pergunto já com uma reflexão junto, que é o seguinte, né? Eu acho que eu sou apaixonado pelo que você faz, já te falei isso outras vezes. Eu acho que você aí é um dos nomes da linha de frente. Para representar o Brasil, não à toa você tem ido para todas as grandes feiras, né? Tem sido publicado em grandes publicações importantes brasileiras. E eu acho que você consegue juntar uma coisa que eu acho muito lindo, que é, para além de falar de estética, para além de falar de beleza, você consegue juntar, me parece, né, uma intenção de ancestralidade, né, com você tenha o seu trabalho super rico com as comunidades. Li um pouco mais, hoje eu fiz um pouco a lição de casa, tiveram 2 pessoas incríveis do estúdio que me ajudaram a fazer a pesquisa, o Bernardo e a Isa, que devem estar assistindo. E, ao mesmo tempo, você trabalha com tecnologia, você está fazendo design, né? Dá para a gente ler o teu trabalho a partir muito desses 2 viés. Isso. Então, minha pergunta é, como que essa quarentena impactou em você, no seu design, e se tem feito sentido esse teu olhar para a ancestralidade, especialmente nesse momento? Então, Guto, eu fiquei na mesma situação que você. Pelo menos essas 2 últimas semanas, para mim, foi bem baixo astral, assim, sabe? E dá um desânimo, né? A gente não saber o que vai acontecer no futuro, tanto politicamente quanto no profissional e tudo. A gente não sabe, fica meio sem perspectiva. E isso me dá uma certa angústia. Mas todo mundo está nessa situação, né? Então, não sou só eu. E eu acho que a gente vai conseguir passar por isso juntos, todos. Isso vai levar um tempo. Eu acredito que ainda vai levar um tempo. E acredito que a gente deveria ter ficado mais tempo ainda na quarentena, né? Eu acho perigoso isso, porque a gente não está diminuindo os casos, está subindo, né? Bom, no estúdio, a nossa produção deu uma parada no primeiro mês, porque a gente não estava esperando isso, então... E aí a gente teve que se readequar. E foi em parte, com todo esse caos que está acontecendo, mas em parte foi algo bom, porque fez a gente se mover, sair do lugar de uma outra maneira. Por exemplo, a gente começou a colocar mais postagens, colocamos o site para vendas, mudamos o foco dos nossos clientes. Antes era lojista, a gente tá fazendo direto para cliente final. Tinha a história da loja, a gente talvez consiga abrir agora, que em São Paulo deu uma liberada para... Vai ser em São Paulo a loja, Sérgio? São Paulo, ali na Gabriel Monteiro. Que legal. Eu vou dividir um espaço junto com a Marta Medeiros, que está lançando uma linha para casa, e a Tânia, da Tuta Bordo, que já está instalada lá, né? E a gente vai começar, acho que a partir da semana que vem eu começo a organizar lá. Vamos ver se vai dar certo. Mas isso me fez mover para a loja também, sabe? Para algo da marca mesmo, para o estúdio mesmo, né? A gente está construindo. E eu sei que é um momento delicado, acho que os nossos artesãos, eles não pararam, eles continuaram trabalhando em casa, quem está fazendo as tramas das nossas peças.
trabalho em casa e a gente leva isso para o estúdio e embala e distribui para os clientes. Então, é uma maneira de não de continuar girando para eles também, né? A situação também não é fácil. E a gente está aguentando as pontas aí durante esses 3 meses, né, com o estúdio, porque foi algo que deu uma baixa grande de vendas e de projetos. A maioria dos meus projetos eram com comunidades, né? Então, viajando para o Amazonas, para Piauí, e aí parou tudo, tá tudo parado. Então, a gente não teve mais contratação, nada disso. E agora a gente está estudando junto com o Sebrae isso é interessante, né? Porque faz a gente pensar em outras maneiras de como trabalhar. Então, o Sebrae do Amazonas me pediu para criar uma espécie de monitoria, cursos à distância para artesãos, que eles possam acessar pelo YouTube e fazerem as aulas, né? Então, é uma coisa que eu não estava acostumado de ficar falando e não tenho essa experiência. E agora eu estou sendo obrigado e eu acho que é bom, é positivo nesse caso, né? Porque as comunidades estão precisando de trabalho. Isso é uma questão também difícil. Lá no Amazonas, muitas comunidades só vivem do artesanato e agora não tem vendas. E a gente está fazendo... tem a Zagaia lá em Manaus que está fazendo... arrecadando dinheiro para essas comunidades. Nós, na semana que vem, começamos uma campanha também para sorteio de uma poltrona para quem doar mantimentos para essas comunidades, né? E a gente vai distribuir lá também. Então, a gente está fazendo também são senhoras, né? Que não podem sair de casa, estão num grupo de risco e tudo isso. Então, acho que é o momento da gente pensar nelas também e ajudar. Sérgio, quando você dúvidas assim, né? Porque você tem algumas frentes de projeto, né? Talvez duas principais. Uma que é o teu mobiliário autoral e o outro que é você como tutor dessas comunidades e muitas vezes co-criando, né? Ou só como tutor. Como que funciona essa tua relação com essas comunidades? Você tem essa relação estreita com o Sebrae, mas parte de você também, pelas tuas viagens, você pesquisa, você descobre novas comunidades e como que você escolhe essas comunidades? Ou são elas que te escolhem? Isso vem através do Sebrae. Como que é essa tua experiência? Então, como você falou, tem duas vertentes aí no meu trabalho, né? Isso da gente produzir para a indústria, desenvolver produtos para a indústria, desenvolver para o estúdio e o trabalho com as comunidades. O trabalho com as comunidades, a princípio, foi a convite do Sebrae. Eu já fazia ali no Nordeste, o Sebrae do Amazonas me convidou e eu estou há 6 anos trabalhando com eles, né? Já rodei o Amazonas inteiro ali com comunidades indígenas, ribeirinhas, e é um aprendizado, assim. Muita gente fala, o Sérgio está indo para lá para ensinar artesanato. Eu não vou para lá para ensinar artesanato porque eu não sei fazer artesanato, né? Eu vou lá para fazer uma troca com eles. Eu sei o que o mercado tá pedindo, o que ele quer, né, mais ou menos, e aí eu transformo, e aí tem que ser com muito cuidado, né, essa transformação, porque é uma cultura ancestral, tudo isso, é uma identidade muito forte, então eu não posso modificar isso. Então, eu preservo a técnica deles, preservo a matéria-prima que eles usam, né, e aí o conceito da peça tem que ser de acordo com cada etnia ou com algo que a gente encontra no entorno ali na floresta. A gente não pode usar a identidade de uma etnia para outra também, então tem que ser tudo muito pensado, porque as relações são muito delicadas lá, né? De competição de uma etnia para outra e tudo isso. Então a gente vai com muito cuidado. E esses projetos, eu sou coautor desses projetos, né? Eu não domino a técnica deles, eles que fazem, então a gente junta os dois e montamos e criamos essas peças, né? Através das histórias que eles me contam, eu faço o desenho dessas peças para eles. Às vezes uma lenda inspira no estúdio, o que eles encontram na floresta também. A gente faz vários testes também com materiais que eles já usam. E a gente está fazendo um resgate, sabe, Guto,
porque muitas comunidades já não estavam mais trabalhando com artesanato, né? Porque não era rentável, o artesanato era uma moeda de troca, eles levavam para a cidade para trocar por alimento, roupa usada, e fazer essa transformação na cabeça deles de que as pessoas valorizam o artesanato deles, as pessoas gostam, é um passo complicado, porque a autoestima dessas comunidades está muito baixa, né, quando a gente chega. E ela essa autoestima só se levanta, na verdade, quando a gente leva elas para um grande centro e as pessoas vão conversar com os artesãos e falam quanto é bonita a etnia deles, a cultura deles, né? Eu já cheguei em comunidade que teve uma comunidade, uma etnia, eu fui entrevistar uma senhora para saber dela, daí eu falei, senhora é de que etnia? Ela falou assim, eu não sou, não, eu já moro há 10 anos aqui na cidade e não sou mais indígena, sabe? Com vergonha da identidade dela, justamente por essa questão da autoestima. E lá, quando as comunidades vão para as cidades, às vezes elas sofrem, crianças principalmente, sofrem bullying na escola e tudo isso por ser das comunidades. Mas se você for olhar, todos têm a mesma feição na cidade, todo mundo é descendente indígena. É super bonito o teu trabalho, porque, na verdade, você usa o design como uma ferramenta, na verdade, é só um meio para falar de outra coisa, que é o que você está me contando aqui, que é de autoestima. Você, com toda essa experiência, com esses anos, você acabou criando uma metodologia de criação com essas comunidades? Você tem uma metodologia tua, assim, que começa de uma determinada maneira, tem um resultado, quando você termina essas atividades, isso resulta num produto físico já no fim dessa atividade, desse workshop? Como é que funciona mais ou menos assim essa metodologia? Então, quando o Sebrae me convidou, eles até me convidaram porque eles queriam que eu fizesse. Eu lembro da gestora me falou: eu queria que você fizesse coisas coloridas, como você faz lá no Nordeste, e fizesse aqui no Amazonas também. E eu pensei muito nisso, falei: não tem condições. Eles têm um material incrível aqui, né, essa cultura incrível, então vou usar isso, né? E aí eu pedi uma coisa que eu pedi para o Sebrae foi porque eu passasse uma semana pelo menos com eles para me aproximar, para conversar, para que eles vejam que é algo sério, que não é, eu não estou ali só para extrair, né? E a gente não está ali só para extrair realmente. Todo o projeto é voltado para a comunidade, né? Depois que eu saio com a minha consultoria, entram outros consultores para preparar eles para o mercado. Então é para eles venderem, eu não vendo, o Sebrae não vende, quem vende são eles, a gente só faz a ponte, né? Então a metodologia que eu uso é essa, de passar uma semana com eles conversando, escutando as histórias, as lendas, sobre a vida deles também, né? E eu costumo gravar, eu tenho bastante material disso, eu peço permissão para eles se posso gravar ou não. E aí nessa uma semana eu consigo tirar todo o conceito da peça. Levo isso para o estúdio, desenvolvo as peças no estúdio, fazemos os renders, imprimimos, criamos moldes também para que elas... porque quem está comprando geralmente é lojista, eles querem pequeno, médio e grande, então as peças têm que sair pequeno, médio e grande, então a gente tem que padronizar. Então eu crio moldes para elas, para que elas façam todas as peças iguais no tamanho. E aí, um mês seguinte, eu volto com tudo isso e elas criam essa peça toda. O total dessa consultoria são 3 meses. A última visita é só para questão de acabamento, como que elas vão inserir isso no mercado, né, etiqueta, tudo isso. Mas o restante, eu acho que mais ou menos essa. Não é uma metodologia planejada, mas é uma que deu certo desde o início, assim, sabe? A conversa com eles. Então, e não adianta, porque passou muita gente nessas comunidades e prometeu muito, exigiu muito delas. Então, não é no tempo nosso, é no tempo delas. Isso eu também aprendi bastante nessas comunidades. Elas têm, durante o dia, várias obrigações. A roça, a família, os filhos. E o artesanato é mais uma do trabalho delas. Então, elas fazem geralmente à tarde ou à noite. Isso a gente respeita, né? E a gente não fica forçando nada, se querem fazer bem, se não querem, tudo bem também. Mas a gente às vezes começa com um grupo de 20 pessoas, termina com 8.
E aí, no decorrer, quando elas começam a vender e gerar renda, aí esse grupo volta. Por exemplo, a gente tem um grupo que começou com 12 pessoas, hoje já 70 pessoas trabalhando, homens e mulheres. E isso tem mudado também um pouco na cultura deles, porque antes o artesanato era algo só para as mulheres, né, nessas comunidades. Como está gerando renda, os homens também hoje estão trabalhando. Muito, muito lindo, Sérgio. Se um dia você precisar de um estagiário para ir com você lá, eu prometo que eu fico quietinho, não dou trabalho, eu ajudo. É um sonho, né? Assim, eu te falo isso de coração porque você sabe que eu sou um entusiasta pelas novas tecnologias, né? Sigo aqui acreditando e levantando a bandeira. Assim, eu acho que as novas tecnologias, o grande papel delas é também empoderar, também falar de autoestima, né? Aproximar, olho no olho, pelo menos essa é a tecnologia que eu acredito. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais eu brinco, quanto mais digital eu venho ficando, quanto mais ciborgue eu me torno, mais curioso, mais interessado por ancestralidades eu tenho ficado, né? E aí chego no momento, e essas reflexões têm acontecido muito aqui na quarentena, que eu vejo que essas coisas elas podem parecer super opostas, mas não necessariamente elas são, porque eu acredito de verdade que elas podem falar das mesmas coisas, né? Mas tenho ficado muito interessado por ancestralidade, por várias pesquisas que a gente tem feito no estúdio. Aí queria te fazer uma pergunta: o que você acha nesse momento que a gente está vivendo, né, de reflexão, especialmente sobre o futuro do planeta, né? A gente sabe que a gente está muito próximo de um possível fim. Isso é uma coisa que me assusta muito. A gente está vendo o planeta está sendo destruído. Isso. Tenho estudado um pouco sobre o Pacto de Paris, né, que diz que a gente precisa cortar a emissão de gás estufa, né, de poluentes, pela metade em 10 anos, até 2030, em mais metade até 2040 e zerar até 2050. E eu fico super agoniado, porque a gente não está conseguindo, né? Quando eu falo a gente, especialmente Estados Unidos, China, Europa, os países que estão destruindo. Verdade. Então, por outro lado, a gente vê uma valorização muito grande, né? Tem se falado mais dos saberes ancestrais, dos saberes da floresta. E acho você um mega privilegiado, né? Assim, hoje eu estudei de novo, né? Eu estava estudando um pouquinho a tua história. E isso surge em você, depois você pode me contar um pouco mais, desde lá de trás, assim, né? Eu li numa entrevista tua que você fala da proximidade com a reserva do Xingu que você teve por estar lá no Mato Grosso do Sul. Minha pergunta é o seguinte: o que você acha que essas comunidades têm para ensinar? O que você tem aprendido com essas comunidades sobre sobrevivência, sobre espécie humana, sobre futuro? Então, Guto, tem comunidades que elas são bem evoluídas a respeito disso, né, da espiritualidade, né? Eles têm a crença deles, a pagelança, né? E você acredita que quando em uma comunidade em Barcelos, e eu conheci um dos artesãos, era o Antônio, ele é filho de pajé, hoje ele é pajé e tudo isso. E quando eu cheguei lá, ele me disse que, e isso eu tenho gravado, é difícil até as pessoas acreditarem. Ele falou assim: a gente estava esperando por você. Eu falei: por quê? Ele falou: a gente recebeu, ele falou, 2 pássaros falaram pra gente que a gente veio, que você viria para nos ajudar, porque a gente vai passar por um período muito complicado, daqui uns 5 anos, mais ou menos, que é agora, 2020. E nesse período complicado, o que vai nos salvar vai ser o artesanato. Então, por isso que você veio. Então, eu tenho isso gravado. O Antônio, ele é muito espiritualizado, assim, ele fala do futuro, do que vai acontecer. Ele falou muitas coisas do que está acontecendo agora e ainda o que vai acontecer. Então, a questão da espiritualidade me pegou bastante lá. Eu mudei por tudo que eu escutei, que eu falei e o que eu vi também, né? Que não são só as histórias, mas muita coisa que eu vi. A questão do respeito, dos limites também, eu aprendi muito com eles, da hierarquia que eles têm lá, né? E, muitas vezes a gente julga, mas é parte da cultura deles, eu sei, né? Eu não posso me meter nisso, por exemplo, lá as mulheres
os homens fazem a plantação na roça, mas quem carrega todo o peso até em casa são as mulheres, né? Os homens vão na frente. E aí um dia eu perguntei, mas por que você deixa a sua esposa ir atrás, carregando o peso? Ele falou, porque eu tenho que estar com as mãos livres, caso apareça algum animal para eu poder matar, isso é para proteger ela. Aí eu falei, não, é a cultura deles, é lógico, a gente respeita. Então, muita coisa eu aprendi com eles, muita mesmo. Isso vem de trás mesmo, você falou, eu nasci em Paranatinga, no Mato Grosso, e é muito próximo de uma reserva do Xingu, então tinha várias etnias que iam na cidade para fazer as compras mensais e vender o artesanato. Então eu me lembro muito disso, os bacairis, chavantes, todos eles se reuniam na minha cidade para isso. E eu me lembro que naquela época não existia muito respeito pelas comunidades indígenas. Hoje a gente já conversa sobre isso e as pessoas se interessam e protegem, né, essas comunidades. Né? Não todos, mas a grande maioria. Né? E isso eu fico me lembrando na época, né, de como que as pessoas tratavam, né, os indígenas que iam para essa cidade. Isso hoje me choca um pouco, sabe? E ainda mais nessas cidades que são de agronegócio, que as pessoas estão brigando por terras e brigando pelas terras indígenas. Né? Então, isso me pesa muito. Né? Então, com apelidos, coisas assim que não são legais. Isso eu me lembro bastante. E ainda é usado muito no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e no Sul, palavras que já deveria ter saído de... Ninguém deveria falar mais, assim, que são coisas pejorativas para diminuir, para tudo. Né? Isso é uma das coisas que me lembra, que é uma coisa triste, mas me lembra. Eu tive um único contato profissional com uma comunidade de artesãs, que foi em Mumbuca, no Tocantins. Eu sempre fui muito curioso pelo capim dourado, enfim, é um material, né? A palha do capim dourado é um material que eu sempre achei fascinante. E uns 4 anos atrás, em 2016, eu fui convidado para criar uma coleção e eu sugeri, falei, eu quero ir lá para Mumbuca, quero fazer uma imersão, quero conhecer o material, quero ouvir as histórias e quero me inspirar. E foi muito interessante. Eu fui com um assistente, que era designer de produto, Vitor, com uma amiga libanesa, Ayla, que foi fazer a documentação, filmar, tirar foto e participar os dois desse processo criativo. E foi uma experiência que mudou minha vida. Eu lembro que quando eu cheguei, bom, primeiro que para chegar lá foi super difícil. Eu acho que você vive isso muito nas comunidades que você vai visitar. Não é só pegar um avião e estar lá. Você já tem que ir se preparando. É uma imersão no meio da mata, no meio da floresta, né? Nesse caso, foi no meio do Tocantins. Foram depois quase 10 horas de van coletiva. E a experiência já foi me transformando, né? Sair de São Paulo, ir para a capital, depois pegar essa van de 12, 14 horas. E eu lembro que quando eu cheguei nessa comunidade de Mumbuca, eu fiquei um pouco preocupado com a Ayla, que é minha amiga libanesa, que tinha caído meio que de paraquedas. E de repente a gente estava na casa de uma senhora, recebendo a gente, dormindo numa cama de palha, junto com uma galinha, literalmente, sem telhado. E eu fiquei preocupado por ela. Eu falei, cara, o que pode acontecer? Bom, aos poucos a energia foi entrando na gente, a gente foi relaxando. E demorou um tempo até a gente, de fato, conseguir, ainda que superficialmente, mas conseguir se conectar. E teve um dia que choveu muito, e depois, no fim do dia, estava bem abafado. Foi uma das experiências mais transformadoras assim, da minha vida, no sentido de experiência com natureza, que começou assim, uma serenata muito, muito, muito alta de sapos, mas assim, a gente não conseguia nem conversar. E a gente foi até a lagoa e era uma coisa de outro planeta, né? A gente ficou ali super emocionado, bem caipira, assim, chorou, ficou emocionado. E depois os sapos saíram. E assim, aquela sei lá como é que chama, enxurrada de sapos que foram para a cidade para comer besouro, para ficar nas ruas. E a gente ficou observando. E aí, assim, eu tô falando isso porque tem uma coisa na natureza, né? E nessas comunidades, nessa ancestralidade, que é um tempo que é outro, né? O tempo é completamente diferente do tempo que a gente vive. E acho que a questão do tempo apareceu muito durante a quarentena, né? A gente falou a exaustão sobre como a gente, especialmente nas grandes cidades, né? Enfim, eu também moro em São Paulo,
como a gente reclamava do tempo, né? Não tenho tempo para nada, ou é sempre um estresse, ou a vida que passa muito rápido, eu tenho pouco tempo para refletir ou para fazer as coisas que eu queria. E de repente a gente se viu obrigado a parar, né? A pensar, a refletir. E tem sido difícil para grande parte das pessoas. Assim, que outros ensinamentos que você acha dessas comunidades que a gente precisa trazer se a gente quiser de fato que exista um futuro possível, né? Tô pegando um pouco nessa tecla porque, de novo, eu tenho pensado, assim, eu tenho ficado muito assustado quando eu leio os artigos sobre esse anúncio do fim da espécie humana. O planeta não vai acabar, o planeta Não, continua, o planeta é super resiliente, a gente pode acabar. isso. Outro dia o Ailton Krenak veio, né? Ele falou recentemente uma frase muito poderosa, muito forte, que o verdadeiro vírus somos nós, né? A gente, o homem, nós como humanidade, a gente está acabando com esse planeta. O vírus somos nós. Quando a gente pensa no corona, ele parece uma primeira ondinha de uma grande onda que está vindo por trás, uma crise muito maior, que é a emergência climática. Que você acha que a gente tem que aprender mais com esse aprendizado ancestral que você tem se alimentado nesses últimos anos todos, assim, convivendo com tantas comunidades de diferentes naturezas, comunidade ribeirinha, comunidade etnias? Não, essa questão do tempo e da gente realmente entrar dentro da comunidade e viver ali dentro da comunidade é importante. Por exemplo, para eles que terem confiança em mim lá, eu preciso sentar com eles, comer com eles, dividir, né, a vida deles ali. Aí sim eu consigo essa aproximação, né? A gente não pode negar as coisas também, porque é uma falta de respeito. A respeito de falando sobre o futuro, eu volto de novo no Antônio. O Antônio me contava muito. Ele, o pai dele e a mãe dele são bem espiritualizados, assim. E aí eles me contavam sobre esse futuro. E não são boas perspectivas, né, o que eles pensam do futuro, o que vai acontecer. Então, eles falam de países que vão ficar inabitáveis, né, ou por bombas, ou por poluição, ou por isso. Então, as pessoas vão migrar, né, desses países para outros. Então, isso vai acontecer uma corrente por aí ainda. Não sei. Muita coisa do que eles falavam das lendas, e eu no início ficava muito reticente, duvidando, né, das coisas. Por exemplo, uma vez eles me falaram que existia um rio passando por debaixo do rio Amazonas que desagava no oceano. E eu falei, não, isso não é possível. E eu fui para a internet. Aí tinha lá, o engenheiro da Petrobras descobre que existe corrente de água passando embaixo do leito do rio. Então, aí falavam que eles se comunicavam, eles me contavam que se comunicavam com outras pessoas na Europa, por exemplo. E como que eles se comunicavam? Eles iam de canoa por baixo da terra. E aí eles falaram desse rio, né, que eles iam nessa canoa. Aí eu fui pesquisar se tinha algum rio que desaguava da Europa para o oceano, um rio subterrâneo. Aí tinha um rio subterrâneo também que faz isso. Então, é muita história assim que a gente acha que é fabulosa, mas é a crença deles e eles acreditam realmente nisso. Então, eu acho que eles têm muito mais para ensinar para a gente de astrologia. Eles veem as plantações deles, a época que eles podem plantar por um calendário lunar, né? Não tem um círculo no chão lá, determinada época do ano, como bateu o sol, a posição do sol, da lua, eles conseguem identificar como que eles vão plantar. Então, eles têm algo muito ligado com a natureza, que eles conseguem ter essa conversa, eles escutam, né, a floresta. Então, por exemplo, se eu for entrar num rio, eu preciso pedir permissão para entrar nesse outro mundo, né, que não é o nosso. O nosso está aqui em cima, então preciso pedir permissão para que nada me aconteça. Se eu for entrar na floresta também, para que eu não me perca, eu peço permissão. Isso eu faço. Toda vez que eu saio de Manaus para ir para outra comunidade, eu peço permissão para entrar, né? E nada nunca me aconteceu, né? Às vezes eu cheguei saído de Manaus, eu bem mal,
meio doente, com febre. E aí, logo que eu entro no barco, eu faço o pedido. E acabava chegando na comunidade um dia depois, zerado, não tinha nada, estava tudo bem. Então, são bastante coisas que a gente vai aprendendo. Existem infinitas histórias aí, Guta. Eu queria muito que você pudesse ir um dia, né, comigo, de verdade. E eu acho que vai ser um material riquíssimo assim para você, e vai ser isso de você apresentar o teu lado tecnológico para o lado artesanal, místico deles. Eu acho que vai ser um encontro bem bacana, bem proveitoso para os dois lados. Tem uma coisa que eu sou fascinado, que é a documentação, né, dessas narrativas, dessas histórias. Quando eu fui para a comunidade de Mumbuca, no Tocantins, a gente ficou observando muito como, nesse caso da comunidade, as mulheres que teciam, né, que faziam as mandalas de capim dourado, e elas cantavam. Elas tinham vários cânticos que tinham sido passados ali de geração para geração na hora de tecer. E aí o que a gente fez? A gente gravou aquele canto, né? Eu sou muito interessado por essa narrativa oral, pela música. E depois, na coleção final, a gente usou o áudio, a voz delas, para criar um desenho paramétrico. Bom, isso é uma pesquisa que eu estava fazendo lá. Eu acho que obviamente, o que eu fiz não teve um impacto grande para a comunidade. Acho que hoje eu teria vontade de fazer uma coisa que fosse bem mais aprofundada. Mas acho que você está falando uma coisa que a gente se desconectou assim, completamente da nossa espiritualidade, né? E o que você está relatando é que existe, e a gente não está falando de religião, né? Não tem absolutamente nada a ver com religião, a gente está falando de espiritualidade. E o que você está relatando desse saber ancestral é essa conexão com a espiritualidade e, obviamente, com a natureza, né? De novo, citando aí o Ailton Krenak, quando ele fala muito que a gente, como sociedade, se separou e não se enxerga como parte da natureza. Né? E aí, quando você relata, eu penso muito nisso. Essas comunidades, nós e a natureza não somos separados, né? Mas somos uma coisa só. Isso rege todo o tecido cultural, espiritual, simbólico, social deles ali, né? Guto, aconteceu você falando aí, me lembrou uma ocasião, acho que foi a primeira comunidade que eu trabalhei, em São Gabriel da Cachoeira, que era fronteira ali com a Colômbia e a Venezuela. E eu estava trabalhando com 8 etnias, né? Eram 18 mulheres, todas trabalhando ao mesmo tempo junto comigo. E a gente já estava trabalhando, já estava quase uma semana trabalhando. E um dia eu voltei do almoço e elas trabalhando, e de repente todas pararam de trabalhar ao mesmo tempo. Assim, todo mundo parou. Aí uma ficou perguntando para a outra: você escutou? Aí, você escutou? Ela: escutei sim. Gente, vocês escutaram o quê? Eu não escutei nada. Daí ela falou assim, e São Gabriel da Cachoeira é cheio de cachoeiras, né? Então elas falaram assim: a cachoeira aqui deu um grito hoje. E eu falei: deu um grito, então isso significa o quê? Significa que você não pode ir no rio, não, você ou qualquer pessoa não vá no rio durante esse período, porque ela está avisando que ela quer uma alma. Elas falaram isso. Eu, tá, beleza, a crença deles, eu falei, e fui embora. Né? 15 dias depois eu retorno para a comunidade, e tinha acontecido um acidente com um policial federal nessa cachoeira. É uma coisa triste, mas é uma coisa assim que me chamou muita atenção, o fato delas escutarem a natureza, sabe? E de ter essa conexão fortíssima com a natureza. Isso, para mim, não tem preço. Aprender a ler a natureza, né? E a responder a isso. Ô, Sérgio, bom, falar de design, né? Porque, assim, de novo, parece que às vezes quando a gente começa a falar desses assuntos que são muito maiores do que o design ele é uma ferramenta muito poderosa, né? Para a gente falar de empoderamento, para a gente falar de autoestima, para contar essas histórias. Como que isso tem refletido assim nas suas peças? O que vem pelo futuro? Assim, em que pé que está a tua pesquisa? Você está trabalhando com alguma comunidade atualmente? O que vem por aí pós-pandemia, assim, pós-corona? Então, os trabalhos com as comunidades estão parados agora, porque a gente não pode ter contato com eles, né? Ainda mais viajando de um lado para o outro. E o último trabalho que eu estava fazendo era em Manaus, com indígenas refugiados
né, venezuelanos que estão em Manaus. Então, através do Museu Acá, a gente estava criando novos produtos junto com eles lá. Já fizemos essa mesma consultoria em Boa Vista, com comunidades indígenas também, refugiados no Brasil. E era para a gente lançar agora em maio tudo isso, com a exposição sobre esse trabalho deles. Então, esse é o trabalho que está parado. Mas a gente está continuando pelo estúdio, né? Mas junto com os artesãos que já trabalhavam com a gente está criando peças novas. Conseguimos criar várias peças daqui para a gente lançar, porque esse ano o estúdio faz 10 anos. E aí, a ideia é a gente, daqui para até o final do ano, a gente lançar um produto por mês. A gente está conseguindo, né, fazer isso, mas utilizando o que a gente já tinha. Então, não são técnicas novas, nada disso, mas desenhos novos só. Uau, fiquei pensando sobre os refugiados das etnias da Venezuela. Isso. O que acontece? Como que eles vêm parar aqui? Eles estão fugindo também de perseguição lá, de fazendeiro. É um pouco o que acontece aqui também, essa cultura do agronegócio, né? Que quanto mais a gente consome carne, quanto mais a gente consome soja, quanto mais a gente exporta, isso é um ciclo vicioso que a gente está destruindo e consumindo a floresta em função desse dinheiro, né? E a gente sabe que essas comunidades estão sendo destruídas, assim. E a gente sabe que com esse desgoverno, isso é uma coisa que você podia contar também um pouco. Se você já sente nessas comunidades que você frequenta, ou se você tem ouvido mais histórias desse um ano para cá, né? Desde que esse desgoverno do Bolsonaro assumiu, o que você tem ouvido? Porque tá na mídia, a gente está lendo. Eu vi que recentemente que o desmatamento cresceu 35% nesse último ano. Como que isso tem refletido nessas comunidades? Então, primeiro, essas comunidades venezuelanas, a etnia Guarau, né? E eles estão no delta de um rio chamado Orinoco lá. E é uma região de muito petróleo, né? Então, as famílias estão sendo ameaçadas, né, nessa região, por isso que elas vêm para cá. O que está acontecendo? Aí elas vêm sem estrutura nenhuma, vêm com a família toda, pai, mãe, filhos, né? Então, ao todo, entre indígenas e não indígenas, ali na fronteira, na época que eu estava trabalhando em Boa Vista, era em torno de 900 pessoas por dia que entravam, né? Então, uma situação sem nada de recurso, com a roupa do corpo, às vezes, né? E só com artesanato que eles trouxeram para vender, e a maioria das vezes eles não conseguiam vender na cidade, então, e acabavam pedindo dinheiro no semáforo, né? Então, existe hoje uma assistência, não também do governo, mas muito pouco. A assistência maior vem da Unesco, da ONU, né? E está lá campos, abrigos para essas comunidades, entenderam como que elas funcionam também, porque são comunidades indígenas, não têm o mesmo costume dos não indígenas, separaram para que não crie sei lá, para que não tire a identidade deles ou algo assim, para que seja preservado. Nessas minhas andanças, desses 5 anos para cá, muita coisa mudou nas comunidades. Por exemplo, tinha assistência, antes existia assistência médica, hoje algumas cidades existem um médico, que é o médico do Exército, porque lá é terra de fronteira, né? Então tem um médico do Exército que atende essa comunidade. Mas tem comunidade que não, hoje está sem nenhum médico, porque quem atendia eram os médicos cubanos, né? É difícil hoje você falar sobre isso, porque muitos médicos não querem ir para essas regiões, né? Tão distantes e tão diferentes para eles. Então, esse programa eu acho que era interessante, que ajudava muito a comunidade, sabe? Assistência social, quase nada mais, né? Bolsa Família, muitas perderam, que era uma renda, a única renda de algumas famílias lá. Bom, é só a questão de estrutura. A FUNAI também já não consegue atender eles. Então, eles estão meio que largados, né? Largados lá. E muita gente está indo para a cidade
para ver se consegue ou pedindo dinheiro ou algo assim, ou trocar artesanato. Então, não tem muita assistência para eles agora. E mais agora com esse governo, com o desmatamento, os Yanomamis lá estão sofrendo muito, uma pressão enorme para liberar a terra deles, porque a terra deles tem muito ouro, tem muito diamante, né? Então, eles estão super pressionados. Gente que vai lá, garimpeiros, que vai lá e matam pessoas das etnias deles. Então, tá tendo muitos confrontos lá. E a gente sabia muito disso que acontecia, sabe? E eles sabem também, né? Eles fazem... o Antônio, que eu te falei, ele é um dos presidentes daquela região. Então, ele viajava a várias comunidades. Então, ele contava a respeito disso. Nossa, eu fico pirando aqui, pensando né, na quantidade de história que você viveu, que você vivenciou dessas diferentes etnias, dessas diferentes comunidades. Você tinha que fazer uma série, cara. Tinha que ter uma série, tipo assim, gigante, bafo, tipo, sei lá, Netflix, sabe? Te acompanhar. Seria demais a gente... Porque, assim, acho que uma das grandes questões também é poder passar essa cultura, essa ancestralidade. As pessoas não sabem, as pessoas não conhecem, né? Por isso que o teu trabalho, ele se faz tão fundamental e mais fundamental do que nunca, né? A gente está vendo, literalmente, a destruição do pouco que sobrou, né? Desses 500 anos de sufocamento dessas comunidades, de destruição dessa cultura, desse etnocídio, né? Que o genocídio é a destruição de um povo, né? O etnocídio é você matar a cultura, né? Você matar a alma de um povo. E o que a gente vive é um etnocídio também, né? E quando a gente fala de corona, a gente fica super assustado, porque a gente sabe que essas populações estão mais vulneráveis, elas são mais vulneráveis, né? A gente sabe que o corona vai matar mais essas pessoas. É Isso. desesperador, né? Então, Guto, mais uma questão, acho que a Raquel passou aqui, levantou, que é bem pertinente. Essa aculturação está acontecendo em muitas comunidades por causa da religião, evangélicos ou então pessoas de religiões dos Estados Unidos ou de outros países vêm para cá para evangelizar eles, né? Então, eu tenho uma comunidade de Una, em Benjamin Constant. Eu tenho uma senhorinha lá que ela é muito minha amiga, a Dona Rosa, e ela conversa com a gente sobre tudo. E aí a gente estava sentado em frente a uma casa dela e tinha uma cruz assim, no meio da aldeia. E ela falou assim, depois que chegou essa cruz aqui, nós nunca mais podemos ser indígenas. A gente foi proibido disso. Então a gente não pode praticar nossos rituais, não pode praticar nossas crenças. Então, e se praticar, às vezes sofrem violência. A gente tem caso que o ISA lá do Socioambiental tinha denunciado de os pastores treinam outros indígenas para serem pastores. Principalmente, o interesse deles estão nos caciques, né, que é o que comanda a tribo. Então, o que o cacique falou, todo mundo tem que seguir. Então, ele vira o pastor, o cacique, e se alguém sair desse, ou voltar a praticar a pagelança, por exemplo, é castigado, né? Então, eu até publiquei no meu Instagram uma vez, tá lá a foto, uma senhora com a marca aqui, que ela tinha sido castigada porque estava praticando a crença dela, né? E o pastor era o cacique da aldeia. Então, isso é pesado, é triste. Então, nesse momento, a gente está falando de muita coisa triste, mas realmente é a realidade desses lugares. Ai, Sérgio, eu não queria. A nossa live está acabando daqui a pouco. Eu não queria. É que assim, é difícil a gente, de novo, né? Não pode ficar romantizando. É muito Não. fácil olhar para esses trabalhos lindos e romantizar, né? Você traz uma outra esfera, assim, uma esfera de realidade, que é um murro no estômago. Que mais que a gente pode fazer, né? Que mais que pode ser feito? Assim, tem 1000 projetos incríveis que acontecem, tem várias pessoas que apoiam. Tem documentação dessas comunidades, mas parece que precisava ser feito muito mais, né?
que você tem visto de projeto legal que você pudesse citar para a gente pesquisar, para as pessoas que estão seguindo, para a gente ir atrás, para a gente poder apoiar? Enfim, nem precisa ser agora, depois você pode me mandar, eu posto aqui também, mas assim, o que tem acontecido de projetos exemplares que a gente pode seguir, que a gente pode se inspirar, que a gente pode ajudar? Acho que aqui, especialmente aqui na live, é muito a nossa comunidade de criativos, né? Muitos arquitetos, designers, design gráfico, design de produto, criativos, enfim, que ficam sensibilizados com esse assunto. O que mais que a gente pode fazer? Existem bastante instituições fazendo projetos no Amazonas, né? Um exemplo, Brasil Foundation, que tem ajudado as comunidades, muitas comunidades. Amazons da Gaia, que é da Rosana, lá em Manaus, que ela também tem ajudado muitas comunidades, tanto comunidades indígenas que estão na cidade de Manaus, mas das comunidades que estão na floresta. Um exemplo agora foi um projeto que ela conseguiu junto com, não vou me lembrar, não sei se é Riachuelo, a Renner, para empoderamento das mulheres dentro dessas comunidades. Então foi um trabalho incrível, assim, que ela já documentou tudo e fez realmente uma transformação na cabeça das mulheres nessas comunidades, né? Delas se valorizar, de olharem para elas, né? E isso foi importantíssimo, né? E hoje você vai nessa comunidade, você sente que isso foi transformado. A Amazon Foundation, a Brasil Foundation também, ela tem atuado com mais, eu tenho visto lá com ribeirinhos, foi até um projeto que eu trabalhei lá junto com o Sebrae, e eles estão dando... Antes as mulheres não sabiam fazer o artesanato, para você ter ideia, e eles conseguiram resgatar isso, todas as técnicas. Então, isso em anos, por exemplo, tem não sei se você conhece, Thiago Cavalli, ele morava em São Paulo, e aí foi passar umas férias no Amazonas, se encantou pelo lugar. Em São Paulo ele não estava feliz e ele se mudou para o meio da floresta, para uma casa de um ribeirinho no meio da floresta, e ele começou a educar essas pessoas, né? Então não tinha escola, nada disso. Então começou a educar as crianças, ensinar elas a ler e escreverem. E hoje essas não são mais crianças, o pessoal já tá na universidade, sabe? As mulheres estão produzindo, então eles conseguiram parcerias com grandes marcas de roupa, fashion, né? E elas produzem essas bolsas para essas marcas. Então é um orgulho muito grande para elas quando elas veem as bolsas delas nas revistas, com as modelos, com as atrizes. Isso é uma felicidade muito grande. E o melhor é que está gerando renda, né? E está dando uma vida melhor para elas. Não a que a gente queria ainda, mas é uma vida mais digna, pelo menos. Muito bom, Sérgio. Eu acho também que se toda a comunidade criativa, né, se as pessoas conseguissem buscar algum desses projetos, viajar, ir para o interior dos nossos estados, né, descobrir o que está sendo produzido, o que está sendo feito, né, visitar essas comunidades, visitar as associações, a gente fica juntando dinheiro para ir para a Europa, juntando dinheiro para ir para os Estados Unidos, né, quando a coisa que a gente tem que descobrir está aqui, na frente do nosso nariz, né? A gente está falando de tanta coisa incrível que você está vendo, assim, eu fico super inspirado para viajar. Eu já te falei, me põe na mala um dia, eu vou junto com vocês, quero muito visitar. É um prazer se você puder ir, de verdade. Eu quero ver o seu trabalho lá, isso que eu quero ver. Tá? Eu fico pirando aqui, assim, acho que a gente tem que, de fato, conversar mais, assim, Sim. Como que a tecnologia, né, como que as novas tecnologias, de alguma maneira, podem também participar desses processos, né, de criação, de documentação, de metodologia, né? Eu fico pensando... aliás, uma dúvida rápida antes que acabe. Eu vi uma das últimas coisas que você postou, uma mesa de centro super bonita. Eu até anotei o nome aqui, mas você vai me lembrar que é um tampo de vidro e ela parece toda paramétrica. Ela reproduz as curvas da água. Isso. Como que chama a peça mesmo, Sérgio? É para uma galeria, né? Edição limitada? Não. A gente vai colocar ela em produção. Mas a primeira peça a gente está fazendo para essa galeria na Itália. O nome da mesa é Banzeiro. E Banzeiro, no Amazonas, quando os rios, numa determinada hora do dia, eles começam a ter muitas ondas, né, e ficar muito agitados. Então, isso é banzeiro.
E aí tem várias lendas a respeito do banzeiro. Muita gente fala que existe a lenda da cobra grande, né? Que é a cobra que povoou toda a Amazônia, que levava as etnias, ia distribuindo dentro do Amazonas. E eles dizem que é a onda dessa cobra grande que vai passando e vai formando essas ondas. Então, existem muitas histórias a respeito do banzeiro, né? Maravilhoso. Seria legal documentar o áudio dessas histórias. Imagina esses móveis tocando esses áudios, ou a gente poder também acessar essas histórias. Você usou algum tipo de modelagem paramétrica? Você usou algum software paramétrico para modelar? Como foi feita a modelagem daquela mesa? Não, ali usamos o Rhino, né? Eu não sei trabalhar com 3D. Eu faço o desenho, né? E faço com os dois designers que trabalham comigo também no estúdio. E eles que fazem toda a 3D, né? A parte técnica, tudo eles resolvem. Então, eles usam o Rhino para produzir essas imagens, né? Mas a mesa ficou mesmo no formato das ondas mesmo, né? Maravilhosa. Maravilhosa, incrível. Guto, eu só queria dar um recadinho para o pessoal, para os designers, arquitetos, né? Eu acho que esse é o momento para eles interagirem para a gente interagir com as comunidades, porque é o momento que elas mais estão precisando de trabalhar, né? É lógico que tem muitos designers que querem produzir, né? Então, unir essas duas pontas, o designer, o artesão, junto com as comunidades que estão precisando produzir, que estão precisando vender, né? Então, eu acho que esse é o momento para procurar as comunidades, viu? Que elas estão super abertas também para novos projetos. Então, eu acho que seria pertinente para agora. Muito legal, Sérgio. De repente você podia fazer aí tipo um curso, um beabá, como se conectar com as comunidades. Estou falando sério, um curso online, assim, como se você que está nessa ponta da cadeia, como que você se conecta. E acho que um pouco dessa tua história desse respeito, né, de ouvir, de chegar em silêncio, de saber o nosso lugar quando a gente está na frente desse mega conhecimento, né, saber o nosso lugar, chegar de mansinho. Muito lindo, cara. Super. A gente não pode se achar ou se impor, né? Não, é tudo no mesmo nível, todo mundo. A gente senta no chão, todo mundo senta no chão, come no mesmo lugar. Então, é dessa maneira que você conquista a confiança deles, mas não é forçado, é algo que você, se você for lá e se inserir na comunidade, vai adorar participar daquilo, porque você está vivenciando a cultura deles, e isso é um privilégio, sabe? Que você falou, eu me sinto realmente privilegiado por poder entrar nessas culturas e conhecer, e eles poderem se abrir para mim. Isso é muito difícil de acontecer, sabe? E acho que por isso a minha profissão me deu esse presente. E eu me senti um privilegiado de poder aqui por uma hora conseguir ouvir um pouquinho dessas tuas histórias. Muito, 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 muito obrigado. Obrigado. Eu adorei e espero que a gente possa se encontrar fisicamente muito em breve. Um beijo muito carinhoso e boa sorte. E vou sigo aqui vendo as tuas histórias, continue compartilhando com a gente, postando e contando essas histórias que a gente vai aprendendo muito. Muito, muito obrigado. Querido, te agradeço demais. Sou admirador, fã do teu trabalho também, tá? De verdade. Bom, tá? obrigado. Muito obrigado. Cada coisa que você lança, que faz, isso é bem bacana. Tá bom? Te mando um Obrigado, beijo. Sérgio. Um beijão. Obrigado por todo mundo que viu a gente. E a gente vai soltar, então depois vai para o YouTube, depois fica aqui no IG, então é legal que depois mais gente vê ainda. Um beijo, obrigado. Tchau.